Dando continuidade, então, ao nosso dia de hoje, eu já falei qual que era a programação, né? Tem a minha querida Ana Paula, que vai falar por último. Então, eu queria chamar a nossa nutricionista, Ananda Giovana da Silva, para dar continuidade, então, falando a respeito de nutrição em câncer de mama. O que podemos comer? Ananda, por favor. Olá, bom dia. Primeiramente, eu queria agradecer o convite para ministrar essa palestra. Queria agradecer à diretoria pelo convite e a todos presentes. Bom, meu nome é Ananda, eu sou nutricionista aqui no Centro de Oncologia Campinas. Sou formada em nutrição, especialista em oncologia pela Camargo. Fiquei feliz sobre a presença do Dr. Vitor aqui com a gente hoje. Deu um pouquinho de nostalgia. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre nutrição e câncer de mama. Vou trazer alguns pontos que eu acho importante nós abordarmos em relação à prevenção do câncer de mama e a alimentação durante o tratamento também, que é super importante durante a jornada do paciente oncológico. Bom, então, trazendo um pouquinho sobre a agenda da minha palestra de hoje, eu vou trazer um pouquinho sobre a incidência, os fatores de riscos e alguns pontos em relação à alimentação e nutrição. Então, em relação à incidência do câncer de mama no mundo, nós encontramos, então, que aqui, nessa partezinha em vermelho, cerca de 31,7% dos cânceres são em relação à localização da mama. No Brasil, esse número é de 34,9%. Então, a gente verifica que a incidência é muito alta, tanto no mundo quanto aqui. 24,5% no mundo e aqui, para as mulheres no mundo, 24,5%. Em relação à incidência no Brasil, a gente observa, então, que aqui a incidência é de 61,9 mulheres a cada 100 mil e a mortalidade é de 3,5 mulheres a cada 100 mil pacientes que têm o câncer de mama. Em relação aos fatores de riscos, o que a gente encontra na literatura, né? Então, esses dados foram coletados da base de dados do INCA, e nós observamos que os fatores de risco para o desenvolvimento de câncer de mama é a idade, então, sobretudo as mulheres acima de 50 anos de idade, história de menarca precoce, então, abaixo de 12 anos de idade, a menopausa tardia, então, a menopausa após os 55 anos de idade, a primeira gravidez após os 30 anos, o uso de contraceptivos orais, então o famoso anticoncepcional, que é bastante difundido hoje em dia, né? Associado então ao estrogênio e à progesterona, a terapia de reposição hormonal para as mulheres que estão ali no pós-menopausa, então também realizando a administração de estrogênio e progesterona. A ingestão de bebidas alcoólicas também aumenta a incidência o fator de risco, né, para câncer de mama. Quando nós comentamos em relação à ingestão de bebida alcoólica, nós falamos sobre o excesso de bebida alcoólica. Uma taça de vinho, uma lata de cerveja, de vez em quando, não teria problema, mas o uso crônico já seria bastante problemático. A questão do sobrepeso e da obesidade, que hoje em dia está bastante difundido, a maioria da população está acima do peso, né? E nós, como o Dr. Vitor falou anteriormente, a tendência é que a incidência de câncer de mama aumente cada vez mais, e isso também pode estar relacionado com o aumento também do sobrepeso e da obesidade. Então, a adoção de um peso adequado para a altura, o controle do sobrepeso e da obesidade é de extrema importância também pensando na prevenção de câncer de mama e de outras localizações também de câncer.
a inatividade física, que a Emiliane vai abordar um pouquinho mais para frente na próxima palestra, a exposição à radiação e o câncer de mama hereditário, que está relacionado aí com cerca de 5 a 10% dos casos de câncer de mama. Ou seja, a hereditariedade ela é uma parcela muito pequena quando a gente observa todos esses outros fatores de riscos que nós podemos modificar. Então, falando um pouquinho sobre nutrição em câncer de mama, o que a gente observa? Que a alimentação saudável vai atuar tanto na prevenção do desenvolvimento dessa tumoração, quanto no tratamento. Então, aqui, eu gosto muito dessa imagem, porque nós temos aqui o nosso básico, né? O arroz, o feijão, o ovo, uma salada aqui, no caso, é a couve e um mix de repolho e sempre uma fruta. Então, é o básico que funciona, né? Então, o que os estudos trazem para a gente? Aqui eu trouxe um pouquinho sobre o que a Sociedade Europeia de Nutrição Enteral e Parenteral traz para a gente. É uma diretriz que fala especificamente sobre nutrição em câncer. E o que eles trazem para a gente? Que não é recomendado o uso de suplementos vitamínicos e polivitamínicos sem diagnóstico de deficiências nutricionais. O que a gente observa? Que os pacientes com câncer de mama, outras localizações também, claramente têm dúvidas sobre o que pode ser consumido, o que não, que tipo de suplementação é interessante fazer. O que normalmente chega no consultório, o paciente vem com um mundo de suplementação e nem sempre essa suplementação ela vai ser benéfica para aquele paciente. Por exemplo, existem alguns estudos que dizem que a suplementação de beta-caroteno piora o prognóstico do paciente que tem, por exemplo, câncer em pulmão. Então, a gente precisa cuidar bastante com a suplementação de vitaminas também. Essa mesma diretriz traz para a gente que, durante o tratamento, a restrição energética ou perda de peso desse paciente, ela não é recomendada. Então, tanto para os pacientes que têm risco de desnutrição, quanto para os pacientes que não têm risco de desnutrição. Por quê? A perda de peso ela vai estimular uma série de mecanismos no organismo e, durante o tratamento, esse organismo ele precisa estar funcionando da melhor forma possível. Então, o que a gente observa? Que a alimentação saudável, hábitos de vida saudáveis vão ser mais benéficos do que a perda de peso ali efetiva. É claro que, quando nós trabalhamos a alimentação saudável, a perda de peso ela pode vir a acontecer, mas não vai ser esse o objetivo durante o tratamento. Essa mesma diretriz traz para a gente que, nos pacientes que são sobreviventes de câncer, a melhor forma de prevenir a recorrência da doença, né, é adotar um peso saudável. Então, ali o IMC entre 18,5 e 25 quilos por metro quadrado. Para idosos, essa recomendação é um pouquinho diferente. Então, varia aí de 23 quilos por metro quadrado para até 28, tá? Manter um estilo de vida saudável, incluindo, então, a atividade física, uma dieta baseada em vegetais, frutas, grãos integrais e a redução do teor de gorduras saturadas, de carne vermelha e álcool é a melhor forma de nós prevenirmos, então, a reincidência da doença, no caso do câncer de mama. Aqui eu vou trazer um pouquinho sobre o que a Sociedade Brasileira de Nutrição Enteral e Parenteral traz para a gente, também relacionados aos pacientes com câncer. Então, não existe uma incidência, uma indicação de que dietas alternativas são benéficas. Por exemplo, hoje em dia se aborda muito em relação à dieta low carb, jejum intermitente, dieta cetogênica, dieta da lua, para os pacientes que fazem o tratamento. E a Sociedade Brasileira de Nutrição Enteral e Parenteral
diz para a gente que não existe essa indicação. Esse tipo de dieta ele não vai trazer um benefício a mais para a gente. Os estudos que existem, eles ainda são muito pequenos e a gente não pode extrapolar isso para todas as mulheres. Por quê? Nós devemos levar em consideração um tipo de tumoração que essa paciente tem, qual que é o histórico dela, seus hábitos alimentares, quais são as condições socioeconômicas e se isso realmente faz sentido para ela, né? Além disso, eles trazem também que a utilização dos fitoterápicos para os pacientes oncológicos também não é segura. Então, a gente precisa cuidar. Então, não é porque é um alimento saudável, que é um alimento natural, que necessariamente ele vai ser saudável. Eu vou abordar um pouquinho sobre isso mais para frente na apresentação. Então, o que eles trazem para a gente? Que não existe recomendação segura quanto ao uso de fitoterápicos em pacientes com câncer, pois podem contribuir em interações de metabólicos, hematológicos e medicamentosos. Então, essa suplementação ela pode ter, sim, influência no tratamento que essa paciente está fazendo, né? Pode ter interação ali com quimioterápico ou com uma reposição de outra suplementação, e que são necessários mais estudos sobre a segurança desses fitoterápicos, suplementos dietéticos, levando em consideração, então, a falta de evidências. O que mais que a gente acha de interessante? Tem esse estudo que eu achei super interessante, ele foi publicado numa revista bastante importante dentro da nutrição, e ele aborda que seria melhor sugerir um padrão alimentar saudável, né? Entre aspas, porque em vez de fazer alegações sobre os efeitos componentes de alimentos específicos, e os pacientes com câncer de mama devem ser incentivados a melhorar o seu estilo de vida, hábitos alimentares antes, durante e após o tratamento, a fim de melhorar tanto a sobrevida quanto em relação à qualidade de vida a longo prazo. Lembrando que a alimentação saudável, hoje a gente está falando sobre nutrição e câncer de mama, mas a gente consegue extrapolar isso na prevenção de diversas outras doenças, também como as doenças cardiovasculares e na prevenção de outras localizações de tumor. Esse estudo também, ele traz algo bastante interessante, ele fala um pouquinho sobre o consumo dos alimentos com propriedades funcionais aliada ao tratamento de câncer de mama. O que esse estudo trouxe para a gente? Que apesar dos benefícios da utilização dos alimentos funcionais, quando a gente analisa ali a interação dentro do organismo com tudo que essa paciente vai consumir, a gente não observa um efeito superior à alimentação saudável. Então, como nutricionista, não posso deixar de defender aí o boa e velha alimentação saudável. Tá, mas o que é alimentação saudável? O que eu posso comer? O que eu devo fazer, né? Acho que é uma dúvida bastante comum e a gente às vezes fica se batendo um pouquinho. Então, vou falar aqui um pouquinho dos carboidratos, que é essencial na nossa alimentação. O que os carboidratos vão trazer para a gente, né? Eles são a nossa principal fonte de energia no organismo. Então, ele que vai dar energia para o nosso coração bater, para respirar, para pensar. O nosso cérebro ele se alimenta exclusivamente de glicose, né? E é o carboidrato que vai fornecer isso para a gente. O que nós devemos fazer, então? Limitar em relação à quantidade. Quando eu digo limitar, não é excluir da alimentação. Dar preferência para os alimentos integrais e reduzir, então, o consumo de açúcares na alimentação. Quando eu digo açúcar, eu falo açúcar refinado, demerara, açúcar orgânico, açúcar mascavo, todos são açúcar igual, né? A única diferenciação ali vai ser a quantidade de micronutrientes. Então, quanto que nós podemos consumir, né, de açúcar aí ao longo do dia? Menos de 2 colheres de sopa rasa durante todo o dia. Lembrando que açúcar nós encontramos tanto no açúcar de adição que a gente vai colocar ali no cafezinho, no chá, no suco, quanto dentro de alimentos industrializados, por exemplo, ketchup, bolachas, alimentos em geral
industrializados contêm uma grande quantidade de açúcar, então a gente pede para limitar o consumo desses alimentos também. Aqui tem uma figurinha e ela não está aqui à toa. Essa aqui é a representação do nosso prato, tá? Então, quanto que nós devemos colocar de carboidrato no nosso prato? Aqui, 25%. Então, 1/4 do prato. O que a gente pode colocar aqui dentro, né? Pode ser o velho e famoso arroz, um macarrão, ou uma batata, mandioca, mandioquinha. No dia, não quero almoçar, tá corrido, o que a gente pode colocar? Um pãozinho integral, ou até mesmo uma tapioca, que já vai fornecer essa fonte de carboidrato para nós. Passando um pouquinho para as proteínas, elas são fundamentais também na nossa alimentação. Por quê? São as proteínas que vão auxiliar no processo de reconstrução de toda a nossa musculatura, do sistema imune, pensando na parte de cicatrização também no pós-operatório, que é super importante, né? Fazer uma boa cicatrização ali da região retirada, ou até mesmo depois da colocação da prótese. As proteínas vão ser essenciais nesse processo também. O que é importante abordar? Se nós não temos uma boa fonte de carboidrato na nossa alimentação, a proteína ela vai ser utilizada como segunda via para virar glicose depois. Então, nosso organismo sempre vai trabalhar com glicose, né? Que é a derivada aí do carboidrato. Se eu não tenho uma boa fonte de carboidrato, nossa proteína vai acabar virando açúcar, né, no nosso organismo, e a gente não vai utilizar ela lá para reconstruir nossa musculatura, nosso sistema imune e toda a parte de reconstrução do nosso organismo. E que eu sempre brinco com os meus pacientes, que a proteína é como se fosse o tijolo da nossa casa. O carboidrato ele vai ser energia elétrica. Então, se a gente não tem a nossa edificação, né, o nosso tijolo, a energia elétrica não tem como funcionar de forma adequada. Então, o que nós devemos pensar em relação ao consumo de proteínas? Sempre escolher as opções mais magras, né? O que a gente deve escolher? O que é uma fonte proteica, né? Existem uma série de alimentos que nós podemos considerar. Em geral, seriam as carnes, o frango, o peixe, ovo, leite e derivados, mas nós também não podemos esquecer que uma grande fonte de proteína na nossa alimentação são as leguminosas, que no caso seria ali o feijão, a lentilha, o grão de bico, que são fontes de proteína interessantíssimas e com uma ótima biodisponibilidade. Então, quanto que a gente deve consumir de proteína aí ao longo do dia? Aqui, 25% também. Então, aqui na parte de cima, a gente vai colocar o nosso carboidrato, 25% aqui a nossa proteína para formar a nossa estrutura, certo? Se alguém tiver alguma dúvida, pode me interromper, não tem problema nenhum, tá? O que mais? Gorduras. O que a gente tem que pensar? Gorduras são ótimas, mas a gente também precisa limitar, né? Não dá para a gente comer aqui uma batata frita todo dia, porque a quantidade de gordura vai ser muito grande na nossa alimentação. É importante ela estar presente, porque ela vai derivar aí na reconstrução dos nossos hormônios. Também ela é riquíssima em energia, e a gente tem que pensar, então, em relação às gorduras boas e às gorduras ruins. Quais seriam as gorduras boas, né? O nosso famoso azeite de oliva extra virgem. A gordura ruim seria a gordura saturada, que vem derivada aí das carnes, dos alimentos de origem animal, perdão. Por quê? As gorduras saturadas, elas estão relacionadas, então, com o consumo, com o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Então, o aterosclerose, que é o entupimento das nossas veias, infarto agudo do miocárdio, e nós temos como uma boa fonte de gorduras boas, né, a classe do ômega 3, do ômega 6 e do ômega 9, que são gorduras antioxidantes. Eu gosto bastante de utilizar ômega 3 com as minhas pacientes e a gente vê um resultado bem interessante. Então, a gente deve limitar o consumo. Para quanto? Uma colher de sopa de
óleo ali no preparo da nossa refeição, então do arroz, do feijão, ou até mesmo da nossa carne, e caprichar um pouquinho mais aí no azeite de oliva durante o tempero da nossa salada ou de algum outro alimento que nós formos consumir. Outro grupo super interessante são os grupos das verduras, legumes e frutas. Então, quanto que nós devemos consumir desse grupo? Metade do nosso prato, tá? A quantidade é grande, a gente não tem o hábito de consumir tanto, né? Mas quando a gente pensa em verduras, frutas e legumes, tem uma gama gigantesca de alimentos que nós podemos encontrar, né? Existem os alimentos da época que têm uma quantidade de vitaminas e minerais superior aos alimentos que não estão na época, e normalmente eles são bem mais baratos também, né? Então, o que esse grupo de alimentos vai trazer para a gente? Além das vitaminas, dos minerais, da quantidade de fibras para auxiliar aí no funcionamento intestinal também, esses alimentos eles possuem uma quantidade de vitaminas antioxidantes, anti-inflamatórias, compostos fenólicos e bioativos que vão auxiliar aí na prevenção tanto do câncer de mama quanto de outras tumorações também, né? Então é esse grupo aqui que a gente tem que investir bastante. Então tem que caprichar aí na quantidade. Aqui tem até um gifzinho que eu coloquei para a gente lembrar sempre de variar o máximo possível, né? Por quê? Os nutrientes que eu tenho, por exemplo, aqui no mamão, eu não vou encontrar numa outra fruta ou num outro vegetal. Então, eles sempre vão se complementar. O que seria interessante? Colocar sempre pelo menos 2 opções ali de verduras no almoço, ou uma verdura e um legume. Por exemplo, não tem uma opção só tem uma opção de verdura ali no dia. Coloca uma fruta de sobremesa, né? Para a gente trazer um pouquinho aí de outras vitaminas na alimentação. Sempre fazer esse joguinho. E esse grupo vai ser o que vai regular todo o funcionamento do nosso organismo. Então, todos os mecanismos que nosso organismo precisa fazer são esse grupo alimentar que vai fornecer a substância necessária para isso, tá? E não podemos deixar de esquecer da hidratação, que é fundamental. Por quê? Quando nós tomamos pouca água, nós fazemos pouco xixi, né? O xixi sai mais concentrado e a água está diretamente relacionada a isso. Por quê? Através da urina, nós vamos eliminar todas as substâncias que a gente não precisa mais no nosso organismo. Então, eu sempre brinco que a hidratação é o nosso detox, tá? Então, a hidratação ela vai trabalhar em toda a função do nosso organismo, né? Em torno de 75% do nosso organismo está aí associado à composição de água, né? E ela também vai trabalhar aí na prevenção de algumas doenças, na parte de cicatrização e de reconstituição do nosso sistema imunológico. Então, quanto que a gente tem que tomar de água? De 25 a 35 ml por quilo de peso, tá? Então, é só fazer o cálculo. 25 vezes o peso da pessoa, que daí a gente já consegue atingir a quantidade de água recomendada para ela. O que a gente observa? Quando muitos pacientes se queixam, quando aumenta o consumo de água, aumenta também a frequência que a gente vai ao banheiro, né? E às vezes é uma queixa. O que eu sempre oriento? Começar aos pouquinhos. Então, cada dia vai aumentando um copinho. Se eu tenho o hábito de tomar 2 copos num dia, no dia seguinte aumenta mais um, e aumentando gradativamente, porque se for consumir tudo de uma vez, ninguém vai conseguir, vai ficar com a sensação de barriga d'água, né? E aqui eu vou falar um pouquinho da interação entre fármaco e nutriente, que eu já tinha abordado um pouquinho antes. Eu acho super interessante, porque eu falei um pouquinho antes que não são todos os nutrientes, não são todas as suplementações que vão ser benéficas para o nosso organismo, né? Existem algumas ervas dentro da oncologia que são muito difundidas, a gente encontra várias coisas na internet e não necessariamente essas informações são verídicas, né? Elas são verdadeiras. Normalmente, essas informações são derivadas de estudos
pequenos, com uma população muito pequena, ou até mesmo vindas de animais, e quando a gente pensa dentro do organismo do paciente oncológico, a função daquele nutriente ele vai ser feito de uma forma diferente, tá? Então, o que a gente encontra? Que durante o tratamento, algumas substâncias, ervas e chás, eles podem ter uma ação tóxica para o nosso organismo. Então, às vezes a gente consome achando que vai auxiliar ali no tratamento, na verdade a gente está fazendo justamente o contrário. Então, ele pode até comprometer a absorção e a eficácia dos quimioterápicos. O que a gente observa? Que tem interação, né? Essas intoxicações, elas são atribuídas aos efeitos conhecidos da planta ou ainda do uso errado dessa planta. Por exemplo, tem o famoso chá da graviola, né? Da folha da graviola. Alguém já viu uma folha da graviola? Não? Já? Se eu tivesse uma folha muito parecida, você saberia identificar qual que é a folha da graviola ou qual que é a folha de uma outra planta? A gente não tem normalmente esse conhecimento técnico para fazer a diferenciação. Muitas das vezes a gente acha que está consumindo uma coisa, mas na verdade está consumindo outra. Não tem como a gente saber qual que é a origem dessa planta, né? De onde ela foi plantada, como que foi colhida, como foi tratada, né? Junto com chás, algo que a gente precisa pensar é que normalmente são alimentos que demoram bastante tempo a serem distribuídos, né? Eles têm uma data de validade bastante grande, mas normalmente essa folha ela não vem embalada, não vem identificada. Então a gente não sabe nem de quando foi colhida, qual que é a origem, a gente não consegue fazer esse rastreio, né? Então, até mesmo em relação à diluição, né? No caso, eu estou utilizando aqui a folha da graviola como exemplo, mas normalmente não vem junto, normalmente quem indica não diz a quantidade muito certa de quanto tomar, quantas xícaras, quantas gramas da folha precisa ser colocada. Isso é bastante importante, né? Quando a gente pensa em chás ou fitoterápicos que vão auxiliar aí no nosso tratamento. O que a gente observa, então? Que a erva de São João, ela pode reduzir os níveis sanguíneos do quimioterápico. Então, do quimioterápico irotecano, em até 40%. Então, o médico fala, prescreveu um irotecano para o paciente, achando que estava funcionando, mas quando ele está tomando, no caso aqui, a erva de São João junto, a gente está diminuindo a eficácia desse tratamento. Então, pode ser que a gente não tenha efetividade ali da droga, né? Que a gente não consiga atingir o objetivo. Essa mesma erva, ela está relacionada também em aumento dos níveis de ciclosporina e do tracolimos, que são drogas bastante utilizadas dentro da oncologia também. Então, o que isso significa? Que a gente está aumentando a quantidade de droga dentro do nosso organismo. Então, a chance de ter uma toxicidade é gigantesca. Essa mesma erva ela também tem ação inibitória, né? Também diminui os níveis do imatinib, do osimertinib e olapartinib. A folha da graviola ela está associada também com uma disfunção pancreática e pode até gerar aí uma diabetes mellitus. O suco de noni ele está relacionado também com a toxicidade renal, então já existem alguns relatos na literatura de falência dos rins por conta do uso do suco de noni. Cogumelo do sol, ele também está relacionado com a disfunção aí do nosso fígado. E a babosa, ela tem também essa propriedade de toxicidade do fígado por conta aí da substância aloína. Então, o que eu queria trazer um pouquinho é que o uso das plantas, elas devem ser feitos com cuidado e os conhecimentos adequados. Então, claro, se quiser utilizar como tratamento alternativo, procurar algum especialista em relação a isso para realmente ter efetividade, não atrapalhar o tratamento, né? Seja justamente complementar, não fazer o uso de forma
aleatória. Então, pois existem plantas tidas como medicinais, e realmente elas são medicinais, que têm uma alta capacidade tóxica ou com consequências colaterais imprevisíveis. Então, não tem nem como a gente saber. Às vezes a gente tem um efeito colateral que é por conta da planta e a gente acaba atribuindo ali ao uso da medicação, né, do quimioterápico. Bom, queria saber se alguém tem alguma dúvida. Eu gostaria de saber, eu fiz uma mudança há poucos meses e estou me sentindo bem. Eu cozinho meus legumes no vapor. Estou achando ótimo. E também a minha alimentação, arroz, feijão, tempero com azeite, né? E antigamente eu comprava Danone industrializado. Agora eu faço iogurte em casa. Então eu acho que essa mudança me faz muito bem. E eu comprei aquela panela air fry e frango, geralmente, que eu uso muito, e peixe, e mesmo carne de vaca, quando eu faço na air fry. E então sai toda a gordura, sai uma alimentação saudável. E eu acho que essa mudança que eu fiz está me fazendo muito bem. Gostaria se eu estou no caminho certo. Tá sim, tá sim. Acho super importante essa questão do cozimento dos legumes no vapor, né? Porque, não sei se todo mundo já fez, né? Além de preservar bastante o sabor desses alimentos, a gente também consegue preservar algumas vitaminas que não vão sair ali, não vão ser diluídas na água, né? Então, a gente consegue se concentrar bastante, eu acho excelente. Claro que se nós formos consumir a opção crua, é sempre a mais interessante, né? Que a gente consegue preservar tudo, mas a opção ali do cozimento no vapor é excelente também. Eu achei uma revolução a air fryer na casa das pessoas, né? É o meu eletrodoméstico favorito, na minha opinião, porque a gente consegue fazer justamente isso. Muitas pessoas têm o hábito de consumir frituras com frequência, né? E quando a gente Isso. E quando a gente retira isso, tem até o que a gente chama de, entre aspas, uma síndrome de abstinência, né? E colocando no airfryer a gente consegue retirar justamente essa questão da gordura da alimentação, mas a gente mantém ali o sabor, a crocância, que é o que justamente chama a atenção das pessoas, né? Mais alguém tem alguma dúvida? Ninguém? Não? Todo mundo aprendeu como se alimentar em casa? Eu tinha mais um slide, mas era só para trazer que juntas nós podemos trabalhar muito melhor e que a luta contra o câncer de mama deve ser feita aí por todas as mulheres, pelos homens também. Devemos trabalhar todos juntos para que a gente consiga reduzir a incidência. E a alimentação e a nutrição está diretamente relacionada com isso. E qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisarem, estou à disposição. Se precisarem conversar um pouquinho depois, pessoalmente, estou aqui à disposição de vocês. Tá bom? Obrigada. Muito bem, salva de palmas.